Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Antes de começar o assunto, que é bem longo, queria pedir a vocês para vocês curtirem o vídeo, compartilharem o canal e ativar o sininho. Eu vou falar sobre a confusão que está sendo o futebol carioca durante a última semana, que teve a participação muito importante do Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que ele ajudou a botar ainda mais confusão nessa história toda. Vamos lá, eu vou tentar contar a cronologia dos fatos desde o começo da última semana. No dia 13, a FERJ e os clubes que são a favor do retorno do futebol carioca no mês de junho se reuniram sem a presença de Botafogo e Fluminense, times que são contra o retorno do estadual 2020 no mês de junho, e combinaram entre eles que o futebol carioca poderia voltar no dia 18, na quinta-feira. Isso ficou combinado entre eles e eles levariam essa ideia para o arbitral que estava marcado para o dia 15. Pois bem, veio o arbitral no dia 15. A reunião começou por volta das 17h30 e varou a madrugada e foi acabar quase 2 horas da manhã. Durante essa reunião, ali Botafogo e Fluminense bateram o pé e disseram que não queriam voltar no mês de junho, alegando que não tem tempo hábil para os treinamentos para voltarem no dia 22, no mês de junho, porque eles ainda não tinham voltado aos treinamentos no CT, então não tinham tempo para preparar os jogadores. As outras equipes e também a Federação Carioca alegavam para não aceitar a proposta de Botafogo e Fluminense, dizendo que os treinamentos estavam liberados desde o começo do mês e eles só não voltaram a treinar porque eles não quiseram. Botafogo e Fluminense retrucavam e diziam que não voltavam por questão de respeito às pessoas pelo que o país está vivendo. Pois bem, nessa reunião, as datas dos quatro grandes clubes ficaram alinhadas, não confirmadas. Nesse dia, nesse primeiro arbitral, ficou combinado que Flamengo e Bangu voltariam a campo no dia 18, ou seja, seria a partida que marcaria o retorno do futebol carioca. Vasco, que é a favor do retorno no mês de junho, encararia o Macaé no dia 21, Fluminense e Botafogo pegariam Volta Redonda e Cabo Friense, respectivamente, no dia 22. Mas, nessa reunião, Fluminense e Botafogo, os representantes de Fluminense e Botafogo, avisaram que não entrariam em campo no dia 22. A reunião acabou, quase 2 horas da manhã, como eu avisei, e ficou combinado que teria uma nova reunião no dia seguinte para bater o martelo e confirmar essas datas que haviam sido sugeridas. Beleza, veio a reunião no dia seguinte, e novamente Fluminense e Botafogo foram contra o retorno no mês de junho, bateram o pé, os outros clubes também bateram o pé, disseram que aceitariam voltar em campo, disseram inclusive que era um combinado que haviam feito com todos os clubes, todos os 16 representantes, inclusive com a participação de médicos assinando documentos, que quando o governo desse o ok para o campeonato voltar, todos os clubes voltariam. Isso que os 14 clubes a favor do retorno em junho alegam para convencer Fluminense e Botafogo. E Fluminense e Botafogo dizem que não poderiam voltar por questão de respeito e ficava essa confusão toda, essa falta de acordo, digamos assim. Essa reunião foi acabar quase 1 hora da manhã e ficou decidido, bater o martelo, que Flamengo e Bangu voltariam ao campo no dia 18 e marcariam o retorno do futebol carioca. Vasco pegaria o Macaé no dia 21, Fluminense e Botafogo também voltaria a campo no dia 22. Mas Fluminense e Botafogo avisaram também nessa reunião que não voltariam ao campo, não aceitavam retornar ao campeonato no mês de junho. Inclusive Alexandre Campelo, o presidente do Vasco, tentou de alguma forma fazer uma data que seria meio termo. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, chegou a dizer em alguns momentos que até poderia aceitar com muito esforço, entre aspas, palavras que ele utilizou durante a reunião, que a gente teve acesso, com muito esforço, entrar em campo no dia 29 de junho. Mas também não teve nenhum acordo e assim ficou. A data para Fluminense e Botafogo no dia 22, Flamengo e Bangu no dia 18, Vasco e Macaé no dia 21. Beleza, essa reunião acabou, como eu disse, definidas as datas, mas sem um acordo entre os clubes. No dia seguinte, a FERJ confirmou, inclusive divulgou os horários dos respectivos jogos e confirmando Flamengo e Bangu para o dia 18 no Maracanã às 21 horas. Flamengo e Bangu entraram em campo no dia 18, conforme combinado aí entre eles.
Entraram em campo às 21 horas, o Flamengo venceu por 3-0 e conseguiu a classificação às semifinais da Taça Rio. Porém, alguns minutos antes de a bola rolar lá no Maracanã, Botafogo e Fluminense acionaram o TJD pedindo para não entrar em campo no dia 22, porque se eles aceitam essa data e não entram em campo no dia 22, eles podem perder de WO. Então, por isso que os dois clubes entraram com uma ação no TJD. Porém, minutos depois, Marcelo Jucá, presidente do TJD, negou esse pedido. Vocês acham que Fluminense e Botafogo desistiram? Não, não desistiram. No dia seguinte, os dois clubes, os departamentos jurídicos dos dois clubes, entraram no STJD. Na sexta-feira, eles fizeram pedido no STJD para não entrar em campo no dia 22. O que o STJD fez? Vamos marcar uma mediação com todos os clubes, com todos os representantes, para tentar chegar a um acordo. A mediação continua. Começou por volta das 17 horas. Chegou à noite, por volta das 22 horas, a mediadora do STJD, cansada de tentar chegar a um acordo, sugeriu que uma nova mediação acontecesse no dia seguinte, ou seja, no dia 20, às 11 horas da manhã. Todos os clubes aceitaram e assim aconteceu. Às 11 horas da manhã do dia 20, eles iniciaram a mediação. Essa mediação, inclusive, que varou à tarde. A gente teve acesso aos bastidores que a mediadora, inclusive numa parte da reunião, parou a reunião para conversar com as partes, ou seja, com os 14 clubes a favor do retorno em junho, e a FERJ, e com Fluminense e Botafogo, que era uma outra parte, e eles conversaram entre eles. Em algum momento, a parte de Fluminense e Botafogo, algum integrante deixou o microfone aberto e todo mundo conseguiu ouvir o Montenegro, que era um dos representantes do Botafogo, dizer em alto bom som que eles não aceitariam entrar no acordo. E assim foi. Eles não estavam entrando em acordo. Só que durante essa mediação, o prefeito Marcelo Crivella simplesmente soltou um decreto dizendo que todas as competições esportivas estavam suspensas até o dia 25 de junho, ou seja, até quinta-feira. Com isso, as reuniões que estavam acontecendo a semana inteira simplesmente não valeram de nada. O prefeito Marcelo Crivella rasgou isso e simplesmente soltou um decreto parando as competições até o dia 25 de junho. As pessoas que estavam na reunião, obviamente, ficaram assustadas com aquilo. A reunião prosseguiu de uma forma um pouco estranha, né, porque existia o decreto, não teve nenhum acordo, e com esse decreto de Marcelo Crivella, ficou tudo suspenso. Flamengo e Bangu já tinham entrado em campo, mas Vasco e Macaé no dia 21 e Fluminense e Botafogo no dia 22 não entraram em campo, já que o Crivella suspendeu todas as competições esportivas até o dia 25 de junho. Beleza. Sendo que passou 1 hora e 47 minutos. O Crivella simplesmente, por um vídeo, corrigiu o decreto que ele tinha feito. Ouve bem o que eu estou falando. Por vídeo, ele corrigiu um decreto que ele tinha feito e dizendo que o decreto só valeria para Fluminense e Botafogo. Ou seja, o jogo do Vasco estava marcado para o dia 21 contra o Macaé em São Januário, às 16 horas, e havia sido suspenso, voltou a ser confirmado para o dia 21 às 16 horas. Porque o Crivella, através de um vídeo, disse que o decreto dele só valeria para Botafogo e Fluminense. Com isso, beleza, seguiu. Só que às 21 horas e 31 minutos do sábado, a FERJ, o Vasco e o Macaé simplesmente comunicaram dizendo que o jogo do Vasco não aconteceria mais no domingo, aconteceria numa quarta-feira, no mesmo dia que Flamengo entraria em campo pela quinta rodada da Taça Rio. Ou seja, 24 horas antes de uma partida acontecer, simplesmente decidem trocar a data do jogo. Respeito com o torcedor, jogaram fora, né? Beleza, o sábado acabou. Aí vocês vão pensar, nossa, essa confusão acabou por aí. Não, não acabou por aí. Há pouco, neste domingo, no caso hoje, a FERJ simplesmente cancelou os jogos da quarta rodada que estavam para acontecer e adiou para dia 26 e dia 27 de junho. Aí vocês vão pensar, como assim, Vene? Por que a FERJ fez isso? É simples, porque o decreto que o Crivella soltou no papel e assinado por ele está dizendo que todas as competições esportivas no município do Rio de Janeiro estão suspensas. A FERJ entende que não é por vídeo que o Crivella vai simplesmente mudar isso
e vai dizer que esse decreto só vale para Botafogo e Fluminense. Não, a Ferj está entendendo o que vale no documento, o que está assinado no documento. Caso o Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, volte atrás de fato e mude o documento que ele assinou, aí sim a Ferj vai aceitar botar Vasco e Macaé na quarta-feira. O Botafogo Fluminense está suspenso, né? Como vocês sabem, o Crivella diz que é só para Botafogo Fluminense. Mas caso o Crivella volte atrás, a Ferj simplesmente vai voltar atrás também. Ou seja, é uma salada mista danada. O futebol carioca, de fato, está uma zona, uma bagunça. E o Crivella simplesmente ajudou isso a acontecer, porque ele soltou um decreto, 1h40 depois ele volta atrás por vídeo, e nesse momento todos estão levando em consideração o que está no papel, não o que está no vídeo. Aí vocês vão perguntar, e Flamengo, na quarta-feira, vai acontecer? A princípio não. A Ferj diz que a 5ª rodada da Taça Rio ainda vai ser marcada, os dias ainda vão ser definidos. E com isso, os jogos que ainda restam da 4ª rodada da Taça Rio vão acontecer no dia 26 e no dia 27, na sexta-feira e no sábado. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa confusão que está sendo o futebol carioca, esse retorno do futebol aqui no Rio de Janeiro, que teve uma participação muito especial do Marcelo Crivella, que não ajudou. Pelo contrário, só atrapalhou. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem aí acompanhando o canal Vene Casagrande. Um forte abraço.